Bom dia, são 10 para 6, o primeiro coletivo acabou de passar. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá lá na frente. Olha lá, ó, o sol tá amanhecendo, já tem aquela cor característica, que é tanto do amanhecer quanto do pôr do sol aqui na minha cidade. Eu já expliquei para vocês o motivo, nessa cor maravilhosa. É junção de poeira, fuligem, fumaça, gases tóxicos e resíduos industriais. Por isso que fica tão bonito assim. As manhãs e os ocasos aqui são ótimas. Bom, mas por que hoje eu estou levantando tão cedo? Então, eu estou empolgado. Pode não parecer, porque, né, transtorninho e tal, mas eu tenho um coração e ele se empolga. No caso, é que minha mãe prometeu fazer biscoito de queijo. Eu não sei se vocês se lembram, eu ganhei uns Pix uma vez, esses dias aí para trás. Falei, vou usar isso para comprar queijo, né? Comprar queijo. E comprei. Aí a dona mãe falou que vai fazer pão de queijo, não, biscoito de queijo, como eu prometi. Porque pão de queijo está cheio de receita na internet, quase tudo errado, mas está cheio de receita. Biscoito de queijo é outra categoria de biscoito, e é o que eu mais gosto. Então, aí o que eu vou fazer? Eu levantei bem cedo, que eu vou ajudar minha mãe, claro, né? Ela, tadinha, ela não tem mais força, né? Por causa de umas coisas aí. Aí eu vou amassar para ela e levar pão para o bando, né? Dar o primeiro passo. Nós, ó, a pequena padaria do bairro. Nós estamos aqui atrás de pão. Já volto. É sudoeste, tem sudoeste, tem Sudeste não existe, não. Muito obrigado, bom dia. Então, gente, conseguimos nosso pão de queijo. Agora a gente vai pelo caminho mais longo. Peraí, deixa eu explicar. Você pode ver que o sol já está amanhecendo. E eu mostrei para vocês o pão de queijo de padaria. Ele sai 60 centavos cada um. É um pão de queijo pequeno e vazio. Oco por dentro, porque ele tem pouquinho queijo. Vamos tentar ir atrás do pão de queijo de quitanda. Pra vocês verem a diferença. O pão de queijo de quitanda, ele é pão de queijo de verdade. Ele sai a mais ou menos 1,40 cada pão de queijo. Mais que o dobro. Mas ele é um pouco maior. A principal diferença, no entanto, não é essa. A principal diferença é que, bicho, né? Pão de queijo quitanda é pão de queijo de verdade. Aproveitar que eu levantei cedinho. Na verdade, eu sempre acordo cedo, mas levantar nem sempre. Aí hoje eu levantei. E é meio estranho porque, olha, tá muito vazio. Mas embora a única vez que eu fui assaltado nessa cidade foi mais ou menos nesse horário. Do outro lado. Lá na frente. Normalmente esse horário não é perigoso. Ainda mais aqui que, como é que eu diria, uma quebrada bem estabelecida, certo? Mala, normalmente, essa é mais ou menos a lei não escrita, quando ele existe, ele não vai pegar a gente do próprio bairro. E quem conhece minimamente a cidade sabe que não é uma boa ideia sair de onde a pessoa mora para vir aqui, né? Fazer esse tipo de coisa. Não vou entrar no mérito das razões, mas acredita, elas existem. Então eu me sinto relativamente seguro. Sem falar que o bom Deus me protege, né? Olha lá, ó, a igrejinha. Bom Deus há de me proteger. Eu sou um artista trabalhador, estudante. Estudante não, ainda tá meio cedo para estudante. Pensamento trabalhador, trabalhadora. E pessoa que faz exercício, né? Então,
Eu já passei aqui, ó. Isso é pão. Passei na panificadorzinha do bairro, vocês viram mais ou menos como é que é. Lá trabalha só o proprietário e nas horas de folga a esposa dele, que é funcionária pública. Um lugar bem simples, mas é um pão de queijo muito decente, de padaria, ressalvado isso. Ele faz algumas quitandas. O nhoque dele é absolutamente delicioso. A broa de milho é muito decente. E tem outras coisinhas, tipo uns biscoitinhos, que minha diabetes não permite comer o tanto que eu gostaria. Ali a igrejinha, gente. Oh, coisinha bonita. Agora que limpou, dá pra ver ela direito. Olha só que gracinha. Essa, na verdade, tecnicamente é uma capela, né? Porque é sede de comunidade, não de paróquia. Capela de Santo Antônio, que é a comunidade onde eu sirvo. Bom, como eu estava dizendo, nosso objetivo aqui é ir na quitanda da Taquiônia comprar biscoito para dona mãe, né? Ah, mas você vai comprar biscoito? Na verdade, ela gosta muito de mané pelado. Não sei se tem na região de vocês mané pelado. Mané pelado é tipo um bolo feito de mandioca, queijo, açúcar e ovos, essencialmente. Uma delícia. Não confunda com bolo de mandioca, que é outra história. Mané pelado é um híbrido entre a tapioca, o pudim e o bolo. É uma delícia. Vamos ver se tem, né? E se tiver, eu vou comprar para dona mãe. Oremos. Porque tá muito cedo e a Taquiônia não vende quitanda amanhecida. Quitanda dela, se não é feita na hora, é feita no dia. Por isso que ela é afamada, né? Tipo, é uma quitandinha, humildezinha pequena, mas muito frequentada por todo tipo de gente. Por quê? Porque os biscoitos dela são sempre frescos e sempre feitos do jeito correto. Ela não economiza ovo, não economiza queijo, certo? E segue a receita tradicional, não inventa. Tipo, nada de leite condensado, creme de leite, essas bobagens. As receitas dela são as mesmas do tempo da minha avó. E é claro, isso confere qualidade, né? E qualidade atrai pessoas. Meu óculos, não sei se dá pra ver, ele tá meio... É porque ontem ele quebrou. Eu fui colar com Super Bonder e acabei derramando um pouco aqui. Mas paciência, né? Eu praticamente não enxergo desse olho. Então, tá tudo certo. Vamos lá na Taquiônia. Enquanto isso, deixa eu falar sobre a nossa live que a gente pretende fazer hoje, certinho? Hoje nós vamos discutir desenvolvimento sustentável. Como assim desenvolvimento sustentável? Está havendo uma polêmica envolvendo a Foz do Amazonas, o petróleo da Foz do Amazonas. Esse petróleo da Foz do Amazonas, na verdade, bom, primeiro a gente tem que esclarecer, não é a Foz do Amazonas. Foz do Amazonas é o nome da bacia, tá certo? Não necessariamente o local, não quer dizer que ele está na boca do Marajó, não. É o nome da bacia, vai mais ou menos do Maranhão até a Guiana. Já se descobriu quantidades extraordinárias de petróleo da Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, que estão sendo extraídos nesses três países. Inclusive, Suriname e Guiana são os países do mundo cuja economia mais cresce nesse planeta no atual momento, por conta dessa exploração de petróleo repentina. São bilhões e bilhões de barris. É uma espécie de novo pré-sal. A questão é que está havendo uma briga honesta entre o IBAMA e a Petrobras a respeito da extração desse petróleo. Não é
como se o IBAMA quisesse proibir a extração de petróleo. O IBAMA quer garantias. Aí a extrema esquerda, a esquerda namastê, a esquerda cirandeira, sabe, esse povo, né, a esquerda blogueira, arrumou nisso uma oportunidade de ouro para criticar o PT. Na verdade, a pauta da esquerda mais supostamente extremada ou mais midiática é criticar o PT. Sem o PT, eles não existiriam. Parece que o objetivo da vida deles é criticar o PT. Se não tem como criticar o PT, eles vão fazer o quê? Criticar o capitalismo? Já pensou? Que horror! Né? A esquerda criticando o capitalismo, atacando a direita. Então, né? Para compensar o fato de que eles não costumam fazer isso, a não ser quando a mídia está olhando, eles atacam o PT. E aí você tem dois grupos. Os que acusam o IBAMA de estar impedindo o desenvolvimento do país e os que acusam a Petrobras de não ser verde. Vamos começar por esses, os que acusam a Petrobras de não ser verde. Ah, mas o petróleo é tão poluente, o petróleo é tão do mal, o petróleo é tão maligno, vamos entregá-lo aos americanos, né? Então, gente, por favor, o petróleo pode ser substituído. Claro que ele pode, a questão é ele vai. Porque ele poder, gente, é normativo. Vou falar, ele poderia ser substituído. Uau, que lindo, isso é tão normativo, né? Isso é tão adolescente, isso é tão fofo. Mas isso não tem a ver com a realidade. Não interessa que ele poderia ou não poderia ser. Interessa que ele é ou não é. A questão é, ele é substituível pela energia verde? Fácil de resolver. A Alemanha caiu na conversa fiada do verdismo europeu. Vamos acabar com o petróleo, acabar com o gás, acabar com os combustíveis fósseis. Vamos acabar com tudo. Vamos substituir tudo por energia verde. Não satisfeitos, os imbecis partiram contra também a energia nuclear, que é uma das formas mais limpas de energia que existem. Ah, mas teve acidente. Compara a quantidade de pessoas que morreu por conta do aquecimento global causado pela emissão de combustíveis fósseis com a quantidade de pessoas que morreu por conta de radiação. Certo? Então a proporção é absurda. 1000 por 1. 1000 vezes mais pessoas morreram por conta da mudança climática causada pela queima de combustíveis fósseis do que por acidentes nucleares. Que se resumiram a dois: Chernobyl, que foi um desastre nos estertores do fim da União Soviética, e Fukushima, que foi uma, perdão a palavra, uma cagada da Mitsubishi na cagada técnica, né? Uma burrice. Ela escolheu o fornecimento de energia para resfriar os reatores vindo de fora. Quando houve um terremoto e as redes foram desligadas, a usina que produzia energia, mesmo produzindo energia, por isso ela explodiu, não tinha como resfriar os reatores e aí explodiu. Foi uma burrice técnica. Os japoneses, o que é raro na engenharia deles, foram estúpidos. E o custo disso foi a explosão de Fukushima. Então, se práticas recomendáveis da boa engenharia forem seguidas, a energia nuclear é super segura, muito limpa e tá. Mas os alemães não, tem que acabar com isso porque é do mal. Então tá, acaba. Resultado, agora eles estão tendo que cortar lenha e voltar a explorar carvão mineral, os idiotas. E a economia deles foi destruída, certo? Então, gente, dizer que o petróleo vai ser substituído é lindo. Quando ele for, aí sim, a gente abandona as nossas reservas. A gente termina de entregar o pré-sal para os estrangeiros, igual fizeram o Bozo e o Temer, certo? A gente termina de entregar a nossa riqueza para os estrangeiros. Tranquilo, entrega também a Foz do Amazonas, entrega tudo, né? Já não basta que já entregou, vamos terminar de entregar tudo, esquerda. Vamos entregar tudo para os Estados Unidos, isso com certeza vai fazer a revolução vir para cá. Idiotas. Bom, aí você tem um outro tipo de esquerda que critica o PT porque a Petrobras, né, mais propriamente, ela, na verdade o IBAMA, né?
O IBAMA impede a Petrobras de trazer prosperidade ao país. Ok, vamos falar um pouco dessa. O problema aí é achar que o IBAMA é uma ONG dessa sediada em algum país europeu destinada a proteger o meio ambiente à custa de dinheiro, né? Vamos dar exemplo, vamos falar nos meus bois, WWF e Greenpeace. Vocês se lembram de algum protesto do WWF ou do Greenpeace quando houve aquele mega derramamento de petróleo no Golfo Pérsico? Sabe por que vocês não se lembram? Porque não aconteceu. Eles ficaram caladinhos, não deram um pio, mas não falaram um ar. Eles são ótimos para fazer protesto contra Gazprom, para fazer protesto contra Knock, para fazer protesto contra Aramco, para fazer protesto contra a Pemex, para fazer protesto contra a Petrobras. São excelentes. Mas envolve Shell, British Petroleum ou uma companhia petrolífera dos Estados Unidos, eles ficam caladinhos, mas não dão um pio, certo? Mas não falam um ar. Esses são os ecologistas, né? O ecologista que a direita quer, que o império gosta, nem precisa contra-atacar. E você ainda pode colocar idiotas do próprio país para torcer contra o povo. Bom, enfim, esses ecologistas não me enganam. Se engana você, sinto muito, cara. Revisa suas concepções, dá uma olhada na história, nos fatos, dá uma olhada no derramamento de petróleo no Golfo do México, e você vai entender muita coisa. Mas enfim, o IBAMA, ela é como essas agências ambientais, supostas ONGs, né, que estão lá lutando pela ecologia, desde que não prejudica os capitalistas dos países deles. Não. O IBAMA voltou a ser técnico. Claro que não existe 100% de tecnicidade, isso é bobagem. Claro que ele é um pouco político. Mas o mínimo que se espera do IBAMA é bom senso, certo? A sociedade precisa do petróleo, ainda mais agora que os traidores entregaram pré-sal para os estrangeiros. Eu acho que isso pode ser revertido, não nesse governo, não por culpa do governo, mas por culpa das amarras, por culpa de um congresso horroroso que as pessoas elegeram. Mas isso pode ser... Gente, na história nada é permanente. Sabe, eu tenho giriza de catastrofista. Ai, tudo acabou, nada mais tem conserto. Aí você tem os idiotas falando, vamos entregar de vez para os Estados Unidos. Ou aqueles que falam, não, nunca vai haver revolução, porque o Brasil não tem revolucionário. É só pessimista, gente chata. Da boca dele só sai lamúria, só sai reclamação, só sai pessimista. É o que os russos chamam de sexta coluna. Aquelas pessoas que quebram o espírito, a vontade, a alegria, o desejo, a força, pelo puro pessimismo, sabe, pela pura amargura. Sou contra isso. Eu acredito que no IBAMA, o que o IBAMA está falando é, gente, ó, sem um bom plano de exploração, nós não vamos aprovar. Não é que a gente seja contra a aprovação da exploração da bacia da Foz do Amazonas. Não. O que a gente precisa, e isso é lícito, é de um bom plano. Certo? Que vocês mostrem que pode explorar o petróleo da Foz do Amazonas com dano ambiental mínimo. Isso eu acho justo, é justo. Certo? É justo. É justo. Então, Petrobras apresenta um plano, o IBAMA olha esse plano, quando esse plano estiver nos conformes, vocês estão descendo. Quando esse plano estiver nos conformes, aí sim, o petróleo da Foz do Amazonas, da bacia da Foz do Amazonas, vai ser explorado. Como tem que ser. Por esse governo, que nada garante que outro governo traidor e entreguista, do tipo Temer, Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, não se eleja e termine de entregar o petróleo brasileiro. Ao invés de retomar o que foi doado para estrangeiro,
eles entreguem a bacia da Foz do Amazonas igual fizeram com o pré-sal. Igual fizeram com as refinarias. Certo? Ah lá, ó, peraí, já estamos chegando. Então, eu acho justo a posição. Ó, os ônibus escolares. A posição do Ibama, no caso, ele está voltando de ter deixado aluno na escola que tem logo abaixo. Aqui, isso é uma quitanda. Quitanda é diferente do panificadora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa é a quitanda da vovó. De cara, a gente... Ah, pode ser que exista, mas não é pelado. Gente, pensa num pão de queijo gostoso. Bom dia. É, mas acho que não tem, gente. Vontade. As pessoas têm que ver. Porque eu mostrei como é que é o pão de queijo de padaria, que na verdade não é pão de queijo. Eu tô falando, ó. O pão de queijo de quitanda que é pão de queijo. Espera aí, então. Vou pegar dois. Ah, certo. Essa aqui não vai pegar pra nós. E... olha só, gente. Isso é pão de queijo de verdade. Tá vendo? Isso é pão de queijo de verdade. Olha a cor, olha a textura. E eu comprei 2 para cada um da minha família. Quando chegar lá, nós vamos mostrar um por dentro. Prontinho. Agora estamos levando pão de queijo. Não, mas esse é um contrassenso. Você vai fazer biscoito de queijo e está levando pão de queijo. Gente, eu não moro com minha mãe e com os meus irmãos. E eu gosto deles, muito. E minha sobrinha também. Todo mundo gosta de pão de queijo. Como eu estou indo cedo, eu vou chegar antes da minha sobrinha ir para a escola. Antes da minha irmã levar ela para a escola. Então, se eu levar 2 pão de queijo para cada um, dá para todo mundo comer. E inclusive eu. E aí a gente faz os biscoitos de queijo sem pressa e sem fome. Vou contar para vocês um segredo que vale tanto para o biscoito de queijo quanto para o pão de queijo. Quanto mais bem amassada é a massa, melhor, mais gostoso fica o pão de queijo ou o biscoito de queijo. Amassar bem amassado, sem pressa, faz uma diferença enorme na qualidade. Por isso que os biscoitos da Taquione são tão bons. Não é questão só de colocar os ingredientes. Ah, coloquei os ingredientes certos, igual eu vou ensinar para vocês. Sim, seu queijo é bom, seu polvilho é bom, sua coalhada tá boa, que biscoito de queijo exige coalhada. Se tudo tá bom, ok. Mas mesmo isso é só metade. A outra metade é o processo. Não é só misturar os ingredientes e jogar no forno, não é assim que funciona. O primeiro e a parte mais importante do processo é amassar muito bem amassada a massa, muito bem amassada. Certo? Aí isso faz uma diferença enorme na qualidade, tanto do biscoito quanto do pão de queijo. Agora, não dá para fazer isso com fome ou com pressa. E outra coisa interessante, eu comprei 10 pães de queijo, saiu R$16,50, eu acho. Quer dizer que cada pão de queijo sai por R$1,65. Eu comprei 3 pães de queijo na padaria, pra vocês verem a diferença. Os 3 me saíram por R$1,72, o que quer dizer que sai mais ou menos 57 centavos. O pão de queijo de verdade é quase o triplo do preço, né, do pão de queijo de padaria. Porque o pão de queijo de padaria basicamente não tem queijo. E o homem da padariazinha lá perto de casa é caprichoso. Não é que ele esculacha no processo, ele faz o processo bem feito, só que não tem queijo. É só para dar um gostinho. Taquione não. Taquione mete o queijo sem dó mesmo, não tem dó de queijo não. Mas engraçado, você não pode pôr demais. Existe a quantidade. Se você pôr pão de queijo demais, ele vai virar uma bolacha. E no outro dia vai estar duro que tem pau. Então existe uma quantidade certa. Ah, tem pouco queijo. Gente, a receita, ela é feita para ser seguida. Não é um negócio que você deve inovar. Inova se você quiser fazer outro prato. Se você quiser fazer o prato que a receita descreve,
você tem que seguir a receita. Se colocar pouco queijo, vira pão de queijo de padaria, que não é pão de queijo, né? E se você colocar demais, vai virar bolacha, broa de queijo, que não é pão de queijo. Então, existe a receita e existe o processo. Hoje, a dona mãe... Aqui um cafezinho, gente. A dona mãe vai... Agora levar o copo vazio, tá lá em casa, porque eu não vou jogar isso aqui no chão, né, no lixo, como se eu fosse um porco. Hoje, a gente vai mostrar para vocês como se faz. E à noite a gente vai falar a discussão entre esse ecologismo barato, o não ecologismo e o nosso padrão de referência, que é a civilização ecológica chinesa, modelo de Xi Jinping, Zhejiang Liuqiang, que é assim que pronuncia. Chinês é uma língua complicada. Inclusive, tem uma moça que oferece um curso de chinês gratuito. E hoje eu vou começar. Me preparei espiritualmente, hoje eu vou começar meu curso de chinês. Depois eu passo até o perfil da moça, o site e tudo mais, porque vale a pena. É claro que eu não vou virar um falante de chinês fluente, mas eu quero saber o básico, nem que seja para demonstrar respeito. Eu sei o básico de Quechua, por que eu não posso saber o básico de chinês, né? Se eu uso o básico de Quechua para mostrar respeito sempre que eu vou nos Andes, um dia eu quero ir na China. E se eu for na China, eu quero mostrar respeito. Então, nem que seja o básico, nem que seja mais ou menos errado, porque não rola, né? E eu vou falar em chinês o que eu puder. Eles sabem que chinês é difícil de aprender. Então falou, porra, esse estrangeiro, né, merece nós alguma consideração. Gente, no tempo que o PT destruía a minha vida, eu já estive em 19 países, mas sempre como mochileiro, viajando de classe econômica, em promoção, pegando aeroporto esquisito, voo de empresa aérea estranha. Já ouvi falar de Oceanic, de transportes aéreos militares, Air Cazaquistão, Aeroflot. Já viajei nisso tudo. É onde o dinheiro dá, eu pegava voo. Já viajei Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, de ônibus. Já fui até a Patagônia e voltei de ônibus. Então, posso dizer que apesar de estar nas classes mais humildes da sociedade, eu conheço um punhado de lugar. Ásia Central, Turquia, alguns países da Europa, toda a América do Sul, mesmo as Guianas, o Panamá. Então, posso dizer uma coisa para vocês. Antes de vocês irem num lugar, estuda o que é respeitoso e o que não é naquele país. Às vezes um cumprimento que no Brasil é normal, no exterior ele pode te dar problemas, grandes problemas. Vou dar um exemplo, contado por alguém aqui do canal, que trabalhava nessas construtoras. Um colega, não sei se na Somália, ou acho que na Somália, ele entrou num elevador e cumprimentou a esposa de alguém. Foi parar na cadeia e só saiu de lá para ser extraditado porque o cônsul se empenhou ativamente. No Brasil não tem embaixada na Somália, foi preciso o cônsul do Brasil na Etiópia intervir para conseguir levar o cara da cadeia. Então os costumes são diferentes, certo? Eu já fui beijado por um homem 2 vezes. Uma na Turquia, uma na Rússia, porque é assim que se faz, né? Então, gente, os costumes são diferentes. Estude os costumes para você não fazer, com perdão da palavra, merda, certo? Estuda os costumes, estuda a lei minimamente,
Tem países que não são necessariamente, deixa eu dar alguns exemplos, LGBTQ friendly. Certo? Tem países que determinado tipo de comportamento pode resultar em coisa muito desagradável. Certo? Tem países que têm costumes bem diferentes dos nossos. E é lícito tomar cuidado com esses costumes. Eu já tive em país muçulmano, fui hospedado em casa de muçulmano, nunca tive problema nenhum. Por quê? Porque eu estudei antes como ser respeitoso. Certas palavrinhas básicas. Oi, olá, posso, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimentos. Me desculpe. Sinto muito, essas coisas, você tem que saber. E aí não faz diferença se você está na Turquia, no Vietnã ou na Suíça. Né? Na Suíça, por exemplo, eles têm hábito de comer carne de cachorro. Tem até receita de Rottweiler defumado. Aquele filhotinho de gato frito é um prato típico. Então se você for chamado para casa na Suíça, tá que eles não oferecem comida em país germânico, né? Na Suécia, inclusive, eles te colocam na sala à parte enquanto você está comendo. É um povo grosso. Não é igual nós latinos. Mas vamos supor que eles te chamam para comer numa casa da Suíça e estão servindo aquele filhotinho de gato recém-nascido. Que delícia, frito. Então você vai comer. Ou aquele pernil de Rottweiler, aquele doguinho mais bem assado. O que você vai fazer? Certo? Você tem que se preparar para costumes bárbaros, como dos suíços. Do norte da Itália, você pode ser convidado para comer aquele gato no espeto, literalmente. Certo? Existem povos meio bárbaros, de acordo com os nossos padrões. E você tem que ser respeitoso. Gente, esse negócio de gato e cachorro é uma delícia. Eu fui irônico, tá? Embora eu já tenha comido carne de cachorro no Quirguistão. É uma história complicada. Mas de toda forma é isso, gente. Agora eu vou ajudar a dona mãe a amassar um biscoito de queijo. Um bom dia para todos vocês. E a discussão sobre... eu não tenho mais 20 anos. Civilização ecológica e ecologismo verde. Eu espero que seja uma boa discussão. Nos assistam na live de hoje, tá? Até mais.